Olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais há de abdicarem de si mesmos, sobretudo há de amarem os que lhes destruíram. Quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade? Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis
auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Quer um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés.
As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e de ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançada sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Mensagem enviada em 1862, lá em Paris, por Santo Agostinho. Queridos irmãos, e assim encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse tema é fantástico. Eu convido você a fazer até essa leitura 2 ou 3 vezes e separando ela pelos parágrafos.
Note que cada parágrafo tem um ensinamento profundo, muito interessante para tirar dúvidas, para fazer com que nós possamos compreender uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes provas, uma das mais difíceis provas que nós podemos nos deparar. Kardec primeiro ali no comecinho ele nos convida a compreender o início de uma relação que tenha desavenças. Ele faz o convite para que nós façamos o exercício da imaginação. Imagina você aí hoje que tem, né, quando a gente desencarna, a gente carrega as nossas paixões e também carregamos as nossas virtudes, tá? Mas imagina você aí hoje carregando paixões. Aí você tem desavenças, você criou aí situações que alguém possa ter lhe prejudicado, possa ter destruído a sua família, pode ter destruído a tua riqueza, pode ter te trazido um monte de prejuízos, sejam físicos, emocionais, sejam até mesmo materiais. E quando você desencarna, vamos supor, a gente está fazendo um exercício aqui, tá? Imagina essa situação, você desencarnando, você carregando essas mágoas, esses sentimentos ruins de ódio, de querer se vingar. Quando então nós estamos desencarnados com esses sentimentos todos, nós vamos ter que vivenciar, nós vamos ter que passar por momentos que nós teremos a oportunidade de nos arrepender ou não. Se nós nos arrependemos, se nós buscamos nos melhorar, aí nós temos a oportunidade de regressar, aí nós temos a oportunidade de buscar a compreensão, de buscar o perdão. E aí é que nós temos então muitas dessas experiências. Talvez você conheça alguém, talvez você já ouviu falar de alguém que a mãe rejeita o filho, ou o filho rejeita a criancinha desde pequenininho. Ou então, até um pai, um tio, um parente próximo, um irmão com o irmão, eles se rejeitam, eles não conseguem ficar juntos. Então, essa situação está aqui justificada pelo Espiritismo. A doutrina espírita nos traz esse consolo. Né? Façamos essa reflexão. Talvez nós possamos ser a pessoa que magoou, que prejudicou, ou então podemos ser aquele que foi prejudicado. Mas que ambos precisamos dessa experiência do perdão, dessa experiência de vivenciarmos uma nova existência para repararmos, para conseguir resgatar esses débitos e sair dessa existência um pouquinho melhor do que nós chegamos. Então é importante essa nossa reflexão sobre essa experiência que Kardec nos traz para compreender o motivo da ingratidão e também o motivo de encontrar entre os nossos laços de família pessoas com tantas diferenças, pessoas que não nos compreendem, pessoas que não nos aceitam, pessoas que somente sabem criticar, pessoas que querem apenas nos prejudicar, ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Talvez você está sendo assim com o teu irmão. Talvez você está sendo assim com teu filho, com teu marido, com um tio, com tia. Né? Pare e pense, pô, será que eu estou sendo essa pessoa que está pegando no pé de uma outra sem saber o motivo? E talvez está aí no passado de vocês, a explicação. Essa experiência vem de lá, vem esses sentimentos que a gente carrega e que nós podemos, através da doutrina espírita, ter essa luz, ter essa ciência. Para quê? Para a gente se melhorar, se corrigir. Né? Então Kardec nos faz esse convite para que a gente possa refletir. E também, lá no finalzinho, ele dá vários exemplos aí para a gente de como nós podemos tirar proveito da oportunidade do perdoar. Né? Nós temos o entendimento que fora da caridade não há salvação. Se você não tem a caridade para com você, para com o teu próximo, para com o teu pai, para com tua mãe, o teu parente, como que nós vamos conseguir exercer caridade para com pessoas estranhas? E o mais importante é a gente sempre pensar que os nossos grandes desafios muitas vezes estão dentro de casa, dentro da nossa família, dentro dos nossos laços mais próximos. São esses grandes desafios que nós precisamos olhar com mais carinho, buscar fazer a
como que se diz, fazer a organização daqueles sentimentos, daquelas experiências que são incompatíveis, tentar minimizar o máximo possível, fazendo com que haja o entendimento, buscar o entendimento, né, de todas as maneiras, para que assim haja, além do entendimento, o perdão. Ah, Ronaldo, eu já tentei, eu tenho parente desse jeitinho mesmo que Kardec comentou lá, que não gosta de mim, só me critica, me rejeita, e enfim, já tentei me relacionar, já tentei conversar, já tentei buscar melhorar, mesmo antes de ser espírita, agora como espírita mais ainda, mas não tem jeito. Tá, o que você fez? Você fez a sua parte. Isso que é importante a gente compreender. Nós espíritas temos uma grande responsabilidade, porque nós temos o conhecimento de como que funciona. Kardec nos traz o exemplo de Jesus, nos mostra a voz dos espíritos aqui pulsando, batendo no nosso ouvido todos os dias. Olha, a experiência de como você chega lá do outro lado, ela não é assim, um mar de maravilhas, não. Para quem não escutou o Jesus, para quem não escutou os mandamentos do Cristo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos esforçar e temos que entender, através da caridade, compreender o nosso próximo. Talvez ele não está no momento de perdoar ainda. Talvez ele não entendeu ainda que precisa fazer a amizade, fazer o entendimento, desculpar, perdoar. Então tá tudo bem. Faça a tua parte, seja caridoso, compreenda, ame, mesmo não sendo amado, perdoe mesmo não sendo perdoado. Busque esse entendimento e tá tudo bem. Você fez a tua parte como espírita, como cristão, como seguidor de Jesus. E é assim que eu quero terminar esse áudio, desejando a você todo o amor do mundo, toda a paciência do mundo, que Deus os abençoe e todos nós possamos ter um ótimo dia no dia de hoje. Vamos então fazer o nosso exercício de perdoar todos aqueles entes queridos que estão ao nosso lado, convivendo com a gente nessa experiência agora, para que nós possamos colher lá na frente uma boa colheita. Tenhamos todos um ótimo dia, que Deus os abençoe. Até a próxima, até mais, tchau, tchau.